É, eu trago hoje uma parte da síntese do livro do judeu Arthur Koestler, A 13ª Tribo. Eu vou permear em algumas partes da síntese, que no momento estamos lá com Netanyahu massacrando o povo árabe. Então vamos entrar nesse assunto para ver se realmente eles têm direito e para ver se eles são os donos da terra. A síntese, ela começa assim, tendo em vista que a maioria dos escritores não tem conhecimento de quem são os verdadeiros hebreus israelitas, eu sei quem são. Devido a isso, as informações aqui apresentadas, que foram retiradas desse livro, não representam 100% do conteúdo histórico dos hebreus israelitas, mas de uma forma geral, revelam claramente que os modernos judeus, mais conhecidos como Askenazi e Sefardista, são os que estão habitando em Israel e mandando no mundo, espalhado pelo mundo afora, não são os verdadeiros descendentes dos israelitas. Então nós vamos ver Gog e Magog e o reino dos Khazar. Aí vem Ezequiel 38, o verso 2 e 3, diz assim, Deus falando para Ezequiel: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim dizia, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mesegue e de Tubal. Ezequiel 38, 2 e 3. Nós vamos ver lá para o final quem é Gog e quem é Magog. Então, eu vou direto ao assunto. Eu quero ver aqui. O livro tem muita coisa, mas para ele ia ficar uma leitura muito extensa e cansativa. E muitos não iriam querer ter paciência para fazer a leitura. Vamos aqui em parte. Uma página assim. Pouco importa quais foram os mecânicos que levaram a conversão do reino Khazar para o judaísmo. O que importa é que isto aconteceu e isso soa como um clamor tão forte na história que ressoa até hoje. A crença dos hebreus, escreve John Burry, tinha exercido uma influência profunda sobre a religião do Islã e que tinha sido uma base para o cristianismo, e fez vários projetos diversos por toda parte, mas a conversão do Khazar, a religião não diluída de Yah, é único na história. De fato um acontecimento histórico único, como Burry mesmo alega. No entanto, também é interessante notar que ele deveria referir-se à conversão deles ao judaísmo
ao judaísmo talmúdico, e não a religião não diluída de Yah, que essa religião ela está dentro da Torá, não do Talmud. É evidente que nos dias de hoje, judeus etíopes discordam do Sr. Breuer sobre este assunto, uma vez que eles não aderem aos preceitos do Talmud, Mishnah, Misdrata, ou a qualquer dos extratextos bíblicos que têm surgido desde o final canônico do Antigo Testamento. Esses judeus etíopes são negros que, para eles entrarem em Israel e viverem em Israel como judeus, eles tiveram que se converter ao judaísmo. Quando eles estavam na Etiópia, eles eram hebreus israelitas, hebreus messiânicos. Para entrar em Israel, tiveram que se converter ao judaísmo. Até o próprio judeu, parente que vai para Israel e quer viver lá, ele tem que se converter ao judaísmo. Porque o judaísmo, o judeu não é um povo. Não tem um povo judeu. Tem o judaísmo, que é a maior de prosélito. A pessoa vai, quero ser judeu, vai lá e se converte. E aí eles tiveram que fazer isso. Todos que entram em Israel. Então eles fizeram isso. Só teve um que entrou em Israel e não se converteu ao judaísmo. Um americano, que eu confesso a vocês, que eu tirei no outro dia o nome dele, mas deixa eu ver se eu acho aqui, para dizer qual é o nome dele. Ele até faleceu, eu fiquei até muito triste quando eu tomei conhecimento do falecimento dele, porque ele não se converteu ao judaísmo. De acordo com um documento muito antigo, intitulado Resposta do Rei Joseph a Asdai Ibn Strauss, Joseph, um casar que mais tarde se tornou rei, afirmou que, daquele momento em diante, Deus ajudou o rei Bulan e o fortaleceu. Ele e os seus próprios escravos circuncidaram-se e a eles foram enviados homens sábios de Israel que interpretaram a Torá. Para eles disseram os preceitos em ordem. Parece haver muitos contos históricos com relação à forma como o rei Bulan se converteu para o judaísmo, assim como existem historiadores e místicos para apresentá-los. Muitos deles envolvem visões de anjo, como conto por um filósofo judeu sefardista, detalhando um sonho em que um anjo disse ao rei que as suas intenções eram desejáveis diante de Deus, mas que a contínua observância do xamanismo não era aprovado por ele. Num referido documento, Réplicas do rei Joseph, o autor afirma que nesse mesmo sonho, Deus prometeu ao rei Bulan que se ele abandonasse a sua religião e o culto pagão e adorasse o único e verdadeiro Deus, sendo assim, ele o abençoaria e multiplicaria grandemente a sua semente. Bulan e a sua semente, né? O rei Bulan, e entregaria os seus inimigos em suas mãos e faria seu reino duradouro até o final dos tempos. Isso foi dito também para Moisés, para Abraão. Alguns estudiosos acreditam que esse sonho foi concebido para assimilar a aliança feita em Gênesis e tem a intenção de implicar que o casal também tem o direito a reivindicar o estatuto de um povo escolhido, porque eles também fizeram uma aliança com o Senhor.
mesmo não sendo eles descendentes da semente de Abraão. Rei Joseph enfatiza isso em seu documento, quando ele alega ter rastreado a linhagem de sua família, não para Sem, o pai dos semitas, ou povos semita, mas para outro filho de Noé, que tem por nome Jafé, embora com um feroz orgulho nacionalista judaico de empenhar o cetro de Judá. Kostler diz, ele não pode, não tem como reivindicar descendência semita. Ele traça sua descendência ao terceiro filho de Noé, Jafé, ou mais precisamente para o neto de Jafé, Togama, o central de todas as tribos turcas. Quem desenvolve esse estudo, quem desenvolve esse raciocínio, não é qualquer um, não. Não é qualquer um, não. É um judeu, por nome Arthur Koestler. Ele está dizendo que o judeu que hoje está lá em Israel não são semitas, são jafetistas. Koestler acrescenta uma nota de rodapé. Aqui não tem porque eu não... quer ver só? Vamos lá. Koestler acrescenta uma nota de rodapé da genealogia do rei Joseph, que é relevante para o presente estudo. Ele também traça uma frequente descrição do Khazar como o povo de Magog. Magog, de acordo com Gênesis 10, 2 e 3, era um tio de Torgama. Gênesis 10, 3, 2 e 3. Diz assim o 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Raskenaz, Rifate e Torgama. Esses são da linhagem turca, não semita. Juntando isso aos outros dois filhos de Jafé, os progenitores dos Canjá, que são Meseque e Tubal, temos então a figura central da profecia bíblica do fim dos tempos. Eu vou andar um pouquinho. O declínio dos Khazar e o surgimento dos Ashkenazes. Os Khazares eram os guerreiros que vai surgir dos Khazar, que eram os turcos, vai agora vir os Ashkenazes. O reino Khazar atingiu o topo do poder e influência no mundo na segunda metade do século VIII. O declínio, a morte deste império, vemos representado no dragão intitulado Navio dos Vikings, que estavam a atravessar e navegar todas as principais vias navegáveis na sua rota. Mesmo a lendária ferocidade dos Khazar foi presenciada à distância por esses homens nórdicos, que não se dignavam a negociar, mas preferiam o sangrento, glorioso ouro para um contínuo lucro mercantil. Eles também eram chamados de Rus. Entre outros que descendem deles estão também os russos, pelo fato da literatura histórica escandinava não haver sido iniciada até após o surgimento desses vikings. Pouco se sabe sobre eles,
com muito apócrifo e contraditórias. É quase nenhum elogio do seu poder militar. No entanto, praticamente todos os historiadores estão em comum acordo em seus livros. Os magiares, no século IX, McCartney cita o historiador árabe Ibn Rushd. Eles são vigorosos e corajosos, e quando firmam o pé na terra, ninguém consegue escapar deles, sem ser destruído. Eles se apossam das mulheres e, como pedras, suas as levam cativo. Bom, já falamos um pouquinho dos vikings. Aí quero ver aqui, que tem muita coisa. Agora eu vou direto aqui. Vamos aqui. Tem muita coisa. Tem coisa que eu não posso. Vamos lá. Outra parte. Outra prova de que os judeus da Europa Oriental não tiveram origem no Ocidente é o Yiddish, a língua comumente usada pelos judeus do leste. Yiddish era até a última parte do século XX uma língua morta. É uma amálgama de várias línguas, principalmente hebraico, escrito com caracteres hebraicos, mas que inclui muito da medieval alemã e de componentes de outras línguas, como língua eslava. O elemento alemão incorporado em Yiddish demonstra claramente que o Yiddish tem sua origem no leste da Alemanha, onde se juntou às religiões eslavas. Oriental, a língua Yiddish era uma espécie de esponja, na medida em que facilmente absorve e incorpora palavras ou expressões idiomáticas que melhor se adaptam à sua finalidade. Devido a isso, tornou-se um marco cultural, qualquer que seja a região em que foi falado. Outro respeitado historiador austríaco, Max Mendes, pergunta: será que o conceito geralmente aceito de que os judeus alemães imigraram da França para todo o Reino, está correto? Mendes, que quase nada sabia sobre Escandinávia, ficou perplexo com o fato de que as raízes linguísticas Yiddish poderiam ser rastreadas para a Europa Ocidental. Ele também observou que, inexplicavelmente, não havia uma grande lacuna geográfica delineando claramente o Yiddish falado pelo Kanzá orientais, que não transplantavam alguma língua da Europa Ocidental. As evidências. Kostler sumerizou agradavelmente, acrescenta um forte processo em favor dos historiadores modernos, se austríaco, polaco ou israelita, que, independente um dos outros, têm argumentado que a maior parte dos judaicos modernos não é de Israel, mas de origem caucasiana. Crentes, vocês que amam esse Israel que está lá, vocês estão amando a pessoa errada. Vocês estão colocando todo o entendimento de vocês está errado. Eles não são descendentes de Abraão. Eles são descendentes de Jafé, são jafetistas.
e são descendentes de Esaú. Vocês têm que entrar na história. Não tem que ficar comentário só de Bíblia, não. A Bíblia é um livro de história para ser pesquisado, não é para ser lido simplesmente aos domingos e na hora dos cultos chega lá um pastor, um preletor, conta uma historinha triste e sai todo mundo satisfeito. Não, não é para isso. Vocês estão seguindo um Deus que vocês não conhecem. Infelizmente, essa é a verdade. Sou obrigado a dizer isso. Eu já estive aí também, eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu conhecia Deus e ouvi falar de modo errado. De modo errado. Se nós não dermos de nos debruçar para pesquisar, nós não vamos sair da mesmice. Vamos sempre acreditar. Quem é o judeu? O judeu é o povo escolhido. E não é. Eles não são escolhidos em nada. Mas eles fazem parte das profecias que Deus fez. Como é que eu descubro essas profecias? Eu postei um estudo. Eu postei um estudo dos gentios. A gente ali descobre quando Gênesis 9, 27, que fala sobre as tendas. Está ali. Quem é que está vivendo nas tendas de Sem? São os judeus que estão lá. Esses é que estão. Eles pegaram a capa de Sem, vestiram essa capa, estão lá como se eles fossem o povo escolhido. Vamos caminhar mais um pouquinho. O foco principal da migração dos judeus não decorreu do Mediterrâneo para toda a França e a Alemanha, a leste e em seguida de volta. O fluxo circulou em direção oeste, constantemente, desde o Cáucaso, através da Ucrânia, olha a Ucrânia aí, na Polônia e daí para a Europa Central. Quando essa massa de assentamentos sem procedente na Polônia passou a existir, simplesmente não havia judeus suficiente ao redor do oeste, enquanto que no leste uma nação inteira mudou-se para novas fronteiras. Eles não foram transportados como os negros para as Américas. Eles decidiram mudar e mudaram. No caso dos negros, não. Eles foram obrigados, foram tirados, foram roubados de suas terras para outras terras. Com a esmagadora evidência de que a população judaica moderna é de origem Khazar, Kosteler, judeu, observou que isso iria indicar claramente que os seus antepassados não migraram a partir da Jordânia, mas a partir do Volga, e não de Canaã, mas a partir do Cáucaso, uma vez que é dito ser esse o berço da raça ariana, que geneticamente estão mais estreitamente relacionados com os hunos e as tribos Magiar, do que com a semente de Abraão, Isaac e Jacó. Essa conclusão, então, logicamente torna o epiteto antissemitismo sem sentido, diz Kosteler. Mais uma vez eu enfatizo. Judeu. Vamos lá. Esta última conclusão é uma posição que árabes palestinos poderiam muito bem disputar com o Sr. Kosteler, devido ao fato dessa revelação ironicamente posicionar o judeu moderno, ocupando atualmente a Palestina e Israel, numa posição pouco invejável, sendo eles próprios os antissemitas, um histórico de zombaria, algo de
proporções incríveis. Está lá, esse judeu, ele é que é o verdadeiro antissemita, que está lá oprimindo os árabes. Aí vem aqui, o Costa lhe pergunta, alguém poderia perguntar o que aconteceu aos verdadeiros judeus, entre aspas, hebreus bíblicos. Aí ele manda que temos que acompanhar o blog do Hebreus Israelita, que é um blog muito, muito ilustrativo, que nos ensina muito sobre a nossa trajetória até os dias de hoje aqui. Por volta do final do século IX, os colonos judeus da Alemanha, que eram quase todas de origem semita, foram praticamente dizimados pela máfia estéria, que resultou da Primeira Cruzada em 1096. A enciclopédia britânica sobre as cruzadas expõe a mentalidade das cruzadas. Os judeus que foram encontrados naquela espremedeira praticavam a sua própria morte, tal como os de Massada, que cometeram suicídio em vez de se entregarem aos exércitos de Roma. Uma grande parte dos judeus da Remânia e países limítrofes, quando lhe era apresentado escolher serem batizados, cristianismo ou morrer nas mãos de seus captores, eles nem escolhiam, optavam pela solução Massada, suicídio. Imitando em grande escala a fé de Abraão, que se dispôs a sacrificar Isaac. Pais abatiam seus filhos, maridos suas esposas. Este ato de indescritível horror e heroísmo foram realizados na forma de sacrifícios rituais de abate, com facas afiadas, em conformidade com a lei judaica, na histeria coletiva, santificada pelo brilho dos martírios religiosos e compensado pela expectativa de recompensa celeste. Nada parecia cristão antes de terminar uma vida que caiu na mão dos inimigos. Implacavelmente, ou teriam que enfrentar a inevitável alternativa de morrer nas mãos do inimigo ou se converter ao cristianismo. Entre as cidades alemãs de Worms, Sperring, sendo muito representativa do conjunto da Europa Ocidental, comunidades inteiras foram devastadas pelas cruzadas. Saulo Baum escreve: o total da população judaica de cada comunidade não ultrapassava os valores indicados somente para os mortos. O conceito histórico mais comum antes da moderna revelação da existência da Canzaria era que a cruzada de 1096 tinha literalmente varrido com uma vassoura praticamente toda a população judaica alemã da Polônia. Esta foi uma invenção de grande necessidade, em vista de que os historiadores não conseguiam explicar de nenhum outro meio a inexplicável e imensa população de judeus da Europa Oriental. Eles chegaram a essa conclusão devido ao fato da ausência total de qualquer consideração histórica de uma migração massiva de judeus à Alemanha Oriental, e não propriamente na Polônia. Feito. Mais tarde, alguns judeus sefardistas da Espanha emigraram para o norte,
sendo responsável por uma das menores populações judaicas da Europa Ocidental. Esses judeus sefardistas eram, na verdade, edomita, descendente de Esaú-Edom, que se misturaram com a população de Tarso, Espanha. Lemos sobre isso também no livro dos Justos de Azé. Isso aqui, esse estudo também ainda vou trazer. Em virtude da longa e variada história dos judeus, assim, aqueles que poderiam realmente alegar serem da genealogia de Abraão e da verdadeira origem semita, tornaram-se extintos como uma raça discernível. Ele coloca aqui, entre aspas, será, sendo substituído pelos Khazar branco da Transcaucásia, cujo nenhum dos antepassados deles, como atesta Benjamin Friedman, colocou um pé na terra de Israel, Palestina. Isto causa um sério problema com o fato do cristianismo moderno para com os judeus e o retorno deles, sua pátria, permanecendo a pergunta. Isso é interessante. Como pode alguém regressar a um lugar onde nunca esteve? Aleluia! O judeu nunca esteve em Israel, porque ele nunca foi israelita. Ele vem do leste europeu. As escrituras, os hebreus, são africanos, não são nem asiáticos nem europeus. É o que está dizendo aqui o amado escritor judeu Arthur Koestler. Isso é. Agora, diz aqui, significativamente, como pode alguém regressar a um lugar onde nunca esteve? Eles nunca estiveram ali para reivindicar isso. Teríamos que ler toda a história do barão Rothschild e da sua família. Nós aí passaríamos a entender tudo a história. Malaquias 2, 11 e 12. Judá tem sido desleal e abominação cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário de Iá, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela é o que responde, e o que apresenta uma oferta é dos exércitos. Os judeus modernos são essencialmente divididos em duas grandes categorias étnicas e cultural. É o que está lá. São os judeus askenazi e sefardista. Os primeiros são principalmente de origem espanhola. O nome sefardim sendo derivado de separd, a palavra hebraica para Espanha, e são provavelmente o mais próximo do verdadeiro israelita que pode ser estabelecido. Eles foram expulsos da Espanha no início do século XVI e migraram em direção ao leste do Mediterrâneo e Balcãs. Mais tarde, em 1960, os judeus sefardistas enumeravam apenas cerca de 500 mil, em comparação aos askenazes, que neste mesmo período estimava cerca de 12 milhões. Ao definir as origens do Khazar, Alan Bloch afirma que a localização geográfica de Askenaz, com base em referência na Torá, pode ser centrado em torno do sul da Rússia, Armênia e na Ásia Menor.
Alguns historiadores afirmam que Askenaz apenas se aplica aos judeus alemães. No entanto, evidências mais recentes mostram que eles migraram das regiões do sul da Rússia e da Ásia Ocidental e Ásia Menor, regiões claramente identificadas como local e origem dos antigos Khazar, não hebreus. O nome inicialmente indicava iraniano, e mais tarde esse nome também foi dado ao deus de Meseque, homens Askenazi. Devemos também levar em conta, o bloco acrescenta que Askenaz não se tornou uma designação hebraica definitiva para alemão até o século XI. Segundo a explicação do Talmud, escreve Hugo Fels, Askenaz significa, portanto, um país próximo ao Mar Negro, entre o Ararat e o Cáucaso, que era a região inicial do Império Khazar. Isto, mais uma vez, é precisamente a localização geográfica do Império Khazaria. A observação do Talmud é estimulada pela escritura que nomeia Askenaz como descendente de Gomer, neto de Jafé, e cujos tios eram Magog e Tubal. Essa é a Bíblia. Vamos ver o que fala aqui Gênesis 10, 13. Gênesis 10, 3. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifade e Torgana. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgama. São desse. Askenaz é mencionado mais uma vez em um outro livro das Escrituras, que é 1 Crônicas 6:1. Apenas uma outra referência à genealogia do descendente de Jafé. 1 Crônicas 6:1. 6 diz assim: os filhos de Levi, deixa eu ver aqui, 6:1. Espera que eu tenho que ver aqui. Não pode. Não pode. Depois eu vejo.
no livro do profeta Jeremias e anuncia que Israel tem de apelar às outras nações aliadas em trazer seu julgamento contra a Babilônia. Entre esses aliados, um que não faz parte de Israel e Judá, e, portanto, não poderia ser numerado como judeu. É Askenaz. E agora que vai ser desmascarado o impostor. Jeremias 51. Jeremias 51. Jeremias 51, Jeremias 51, 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mimi, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazeis subir cavalos como largata eriçada. Eles não fazem parte, eles não são, daqui Jeremias 51, 27, está dizendo que eles não são hebreus. Vamos lá. Algures das raízes históricas do Kansas Canase incubariam um desejo de possuir uma pátria judaica nacional. Esse desejo manifestou-se sob a forma de um movimento messiânico no século XII. Kansaria assumiu a textura de uma cruzada judaica cujo objetivo era forçar a subjugação da Palestina. Um judeu Kansas chamado Salomão Ben Joseph instigou o movimento internacional e iniciou uma correspondência com todos os judeus em torno das nações. Ben Joseph parece que estava possuído de seus próprios delírios messiânicos, quando ele afirmou que tinha chegado o momento em que Deus iria reunir Israel, o seu povo de todas as terras, para Jerusalém, a cidade santa, e que ele, Salomão, dos bem, era o Elias e seu filho o Messias. Esse desejo de uma pátria judaica ecoa ao longo dos séculos e encontrou novamente expressão. Foi entre os judeus askenazes, diz a enciclopédia americana, que surgiu a ideia do sionismo político, levando até a última instância o estabelecimento do Estado de Israel. Está vendo? Foram os descendentes dos Kansas, os judeus askenazes, de origem caucasiana, descendente de Jafé, eles é que tiveram o desejo de entrar em Israel. E aí criou todo um esquema, toda uma situação para que eles tomassem o Estado de Israel como se fosse deles. No final dos anos 60, os askenazes numeravam cerca de 11 milhões de judeus. Cerca de 84% da população judaica do mundo.
Às vezes, Arthur Koestler, em seu amplo e extenso tratamento sobre esse assunto, e sendo ele próprio judeu, parece brigar com a gritante contradição que os judeus não têm verdadeira identidade étnica ou genética. Não têm nem direito às terras ou qualquer direito de descendência, de propriedade ou possessão. Terra essa cujos antepassados nunca ocuparam. Em seguida, ele alega que o Estado de Israel foi criado pela ONU, não por Deus. Não por Deus, entre aspas, é meu. Eles, arbitrariamente, removeram aquela terra da possessão das pessoas que ocupavam aquele território por milhares de anos. Arthur Koestler afirma que esse direito não se baseia em hipotéticas origens do povo judeu, mas sim no direito internacional, ou seja, nas decisões das Nações Unidas em 1949 para particionar a Palestina, efetivamente declarados em 14 de maio de 1948. Assim, ele elimina o que logicamente parece ser a mais legítima das razões, se há que existe alguma, para o estabelecimento de Israel, possessão por linhagem racial, e baseia o seu argumento sobre a contenção de vapor, que ele chama de direito internacional, que as Nações Unidas fizeram em 1948. Foi, sem dúvida, o primeiro ato oficial de violação à sua própria carta, desapropriando mais de 4 milhões de palestinos árabes, que estão desapropriados até os dias de hoje. Estou aqui lendo de 1948. Estamos hoje do mesmo jeito, com a finalidade de criar uma nação a quem não tinham qualquer direito a central aquela terra. Quem está falando é um judeu, que ele mesmo diz, eu sou judeu askenazi. Ele está falando que esse povo não tinha direito à terra, como não tem, e estão lá oprimindo o povo palestino, que também não tem direito à terra. A terra é de 100. Deus deu a terra a 100. A terra é de 100. Não é de Cão e nem de Jafé. A terra é de 100. Mas 100 foi expulso da terra nos anos 70. Em 70, quando o general Tito e Diocleciano invadiram Israel. O povo que estava ali, que era a tribo de Judá, a tribo de Levi, que estavam ali, fugiram para o interior da África. E nunca mais retornaram. E aí o Jafé passa a habitar nas tendas de Sem. Está lá até os dias de hoje. Aí nós vamos lá, vamos continuar. O aparente conflito na mente de Koestler torna-se evidente em uma aparente contradição quando ele conclui que a fé no judaísmo transformou os judeus da diáspora em uma pseudo-nação, sem qualquer dos atributos ou privilégios, incentivado por um sistema tradicional de crença, com base na raça, históricos locais que chegaram a ser ilusório. Ele declarou, seguramente mantém firme a ideia de que uma identidade nacional judaica é baseada em uma ilusão criada por uma história que não existe, entre aspas, por mim, nunca existiu. Mais adiante, aí ele diz aqui, mais adiante iremos mostrar que o fluxo que hoje sabemos ser de judeus de origem casariana constituiu a primeira invasão de Gog
na terra de Magog, como profetizado nas Escrituras. O fascinante aspecto desta é que, tal como acontece com quase todas as outras profecias, todos que alegam terem conhecimento dos fatos proféticos das Escrituras falharam completamente ao tentar desvendar o cumprimento dessa profecia, assim como os judeus falharam com relação à profecia da primeira vinda do Messias. Agora ele vai entrar aqui. Gog e Magog e os Askenazes. Por longos tempos, entre o cristianismo, cria-se que o 20º e agora 21º século estaria chegando ao fim da história deste mundo, tal como descrito na Bíblia. Gog, na terra de Magog, definido por aqueles cristãos como a Rússia, o rei do norte, iria invadir a terra santa de Israel nos dias de hoje. Mistérios locais e mundiais de conservadores cristãos gastaram enormes quantidades de tempo em tentativa de decodificar tais profecias, como Ezequiel 38 e 39, Daniel 11 e Apocalipse 20. Praticamente, todos eles chegaram à conclusão acima, indicando, na maioria dos casos, a crença da invasão de Israel pela Rússia e a derrota do anticristo na subsequente guerra do Armagedon. É acompanhada pela ideia de que haverá um reinado de paz de 1 ano depois do Messias retornar à Terra. Representantes dessa crença, quase universal, publicam um volume de literatura sobre profecia bíblica e muito sobre a questão de Gog e Magog. Em resposta àqueles que acreditam que Gog, na terra de Magog, especificamente a Rússia, Apocalipse 28 fornece uma clarificação quanto à verdadeira região geográfica de Gog nos últimos dias. As nações cristãs nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, estas nações em vigor que estão nos 4 cantos da terra, é umbígua. Existe não apenas na Rússia. O nome Gog e Magog vai ser usado apenas como uma indicação da sua origem, não de sua localização final. Existe um grupo identificável, mas que encaixa perfeitamente nessa designação de ocupação, os 4 cantos da Terra. Um grupo cuja identidade cultural e religiosa manteve-se intacta, ainda que suas origens tenham desaparecido na antiguidade, e que, apesar de terem sido dizimados em mais de 2000 anos de perseguição e emigração forçada, doença e guerra, ainda sobreviveu, cujas raízes vêm precisamente de onde a Escritura diz que eles viriam, na parte do norte de Gog, os estepes do sul da Rússia. Assim como os judeus interpretam erroneamente as Escrituras para se adaptarem às suas aspirações nacionalistas e dessa forma perderam a primeira vinda do Messias, assim também os cristãos, da mesma forma, seguindo os mesmos erros, perderam a direção das profecias bíblicas. Uma pátria para Gog e Magog. Que segredo misterioso foi esse capaz de manter inúmeras gerações oculta a verdade sobre a origem e a história do reino Khazar? Nada ouvimos sobre eles. Estão fora dos livros, texto de história fora da sala de aula, em curso preparatório em todo o mundo. A origem e a história do reino Khazar são, com toda certeza, fatos históricos inegáveis. Friedman diz: o nosso poder na presente cambaleante situação de todas as formas de poder será mais
invencível de qualquer outra, porque ela permanecerá invisível até o momento em que tiver ganho força, que não pode ser comparada a nenhum outro tipo de astúcia. O primeiro protocolo dos sábios de Sião. Eu tenho esse livro. Benjamin Friedman, cujo mencionado anteriormente, era um judeu askenazi, que ocupou alta posição no governo americano no início e metade do século XX e que tinha livre acesso a inúmeros presidentes e estadistas, até o governo da administração de Kennedy. O Sr. Friedman, um abastado comerciante judeu, desiludiu-se com sua herança judaica após aprender sobre as suas origens e as manobras políticas que deles por todo o mundo. Após romper com a organização judaica, ele gastou grande parte de sua fortuna em tentativa de revelar ao mundo a verdadeira força motriz por trás do estabelecimento das nações, da nação de Israel, por parte das Nações Unidas, bem como outros equívocos históricos relativos às raízes Kanzá do judaísmo moderno, em uma narrativa da história mundial daquela época. Friedman relaciona a traição que ele assistiu na manipulação do resultado da Primeira Guerra Mundial, que acontece até hoje. A Alemanha, de acordo com Friedman e outros historiadores, aparentemente estavam ganhando, teria realmente vencido a guerra, quando, no término do verão de 1916, eles fizeram uma oferta muito surpreendente e magnânima à Grã-Bretanha. A Inglaterra estava, nesse momento, em uma posição muito precária, com escassez de munição e alimento, que durariam cerca de uma semana. Eles estavam à beira de uma estarvação nacional. Foi nesse momento que o submarino alemão, surpreendentemente e completamente desaliado, e cortaram todos os comboios marítimos. Depois disso, então, aconteceu algo inesperado. A Alemanha ofereceu condições para a paz. Naquele tempo de desespero, o exército francês estava mutilado. Eles tinham perdido 600 mil franceses na flor da juventude. Vou adiantar mais um pouquinho aqui, que aqui está falando da guerra. Neste ponto seria bom definirmos sionistas. Esses eram e são os judeus dominantes, cuja finalidade era a criação de uma pátria judaica, uma preposição que a maioria dos judeus naquela época não endosava. O dicionário Verbo define sionismo como um movimento internacional originário para o estabelecimento de uma comunidade religiosa ou nacional judaica na Palestina, e mais tarde para dar apoio ao moderno Israel. No momento em que as Nações Unidas decretaram a legitimidade do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, uma das mais conservadoras seitas judaicas, o Hassidim, se opôs fortemente à criação de um Estado secular em Israel, alegando que isso não deveria acontecer antes da vinda do Messias. A proposta feita aos britânicos, próximo ao momento da vitória da Alemanha, constituiu deles convencer os Estados Unidos a se aliar à guerra ao lado da Grã-Bretanha e assim assegurar a vitória do aliado. Isso foi imposto aos britânicos após a derrota da Alemanha, concordando em manter uma grande parte da Palestina como uma pátria judaica. Aí diz assim, tenha em mente que esse plano cabal foi elaborado por aqueles que não tinham nenhuma ligação ancestral.
seja qual for, para com as tribos do antigo Israel, e, portanto, nenhum direito de ressoar qualquer um clamor àquela região remota. Não tinham direito. A política, né? Friedman faz a seguinte observação de que a Inglaterra não tinha mais direito de prometer a Palestina para os judeus, porque senão os Estados Unidos teriam de prometer o Japão para a Irlanda. Mas é justamente isso que eles fizeram. Esta promessa resultou na elaboração de um pequeno documento histórico intitulado Declaração Balfour, que tem o seguinte texto. Vamos lá agora. É o que está acontecendo ainda hoje lá. Nunca deixou de acontecer. Já começou assim. Começou errado e continua errado até hoje, sem ter o cumprimento desse protocolo. Aí diz aqui, Escritório para Assuntos Estrangeiros, 2 de novembro de 1917. Caro Lord Rothschild, tenho muito prazer em transmitir-lhe em nome do governo de Sua Majestade a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judaica sionista que foram apresentada e aprovada por vosso gabinete. Sua Majestade, no governo, com vista a favorecer a criação na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usar seus melhores esforços para facilitar a consecução deste objetivo, sendo claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar, atenção, abro aspas, que nada será feito que possa prejudicar os civis e religiosos direitos das comunidades não judias na Palestina ou os direitos e estatuto político que beneficiam os judeus em qualquer outro país. Ficarei muito grato se levar essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Atenciosamente, Arthur James Balfour. Então, veja bem, esses direitos do povo árabe nunca foram respeitados e continuam sendo respeitados. Infelizmente, essa é a verdade. E o pessoal, o mundo todo, ainda continua endeusando Israel, que não deveria ser assim. Vamos mais um pouquinho. Aí ele diz aqui, nota, a segunda frase, que é também o segundo parágrafo, afirma que nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Não foi o que aconteceu e não é o que acontece. Parece que talvez nessa altura esse item não tenha sido levado em consideração, já que o desapossamento forçado de outras pessoas de suas comunidades, a saber, os árabes palestinos, foi uma violação aos seus direitos civis e religiosos. Um ponto interessante na apresentação de Friedman é que os judeus alemães foram muito bem tratados em suas terras. Muitos deles tinham fugido de perseguição por parte da Rússia e outros países da Europa Oriental. Como Friedman alega que os judeus nunca se sentiram tão bem em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na Alemanha. Quase todos os gigantes industriais da época, ainda continuam lá, os Rothschild, os Balens, Belchorades, Van Burg e, naturalmente, os Rothschild, aqui é a Carta de Balfour,
dirigida eram judeus e residiam na Alemanha e não foram incomodados por Hitler. O que os sionistas fizeram não foi nada mais, nada menos clássico que vender a sua pátria à Alemanha. Os métodos utilizados para subornar os Estados Unidos a entrar na guerra contra a Alemanha também parece ser clássico, em que um modelo para muitos outros incentivos para os Estados Unidos entrar para a guerra, sem qualquer atividade e combate. No conflito com a Sérvia, muitos outros desta época eram praticada atrocidade contra as minorias étnicas. Mulheres e crianças eram usadas com pretexto para obter o acordo do Congresso e dos cidadãos americanos. Essa, então, era a dívida usada para trazer os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial. Durante o envolvimento, Friedman, com os assuntos de Estado, ele atendeu à Conferência de Paris em 1919, quando a Alemanha se apresentou com o pedido de reparação. Nessa conferência, segundo ela, havia 117 judeus presentes, sendo representado por Bernardo Baruch, apresentando suas demandas para a partilha da Palestina com uma pátria judaica. Quanto ao que tornou possível para a efetiva criação do Estado de Israel por oposição a uma mera declaração política por parte das Nações Unidas, o Sr. Friedman expôs: este é uma bem estabelecido um fato histórico inegável. Ele escreve que a participação ativa dos Estados Unidos na conquista da Palestina em nome dos sionistas foi o fator responsável da conquista da Palestina pelos sionistas. Sem a participação ativa dos Estados Unidos, Friedman enfatiza, é certo que os sionistas jamais teriam conseguido a conquista pela força das armas. O resto, como se diz, é história. Até hoje, os Estados Unidos carregam Israel nas costas. Israel só está lá por causa dos Estados Unidos. Israel só vence as guerras por causa dos Estados Unidos. Israel é armado até os dentes por causa dos Estados Unidos. O pai da bomba atômica saiu de Israel e foi fazê-la nos Estados Unidos. Está quase acabando. Kosteler, nosso querido judeu, ele próprio, os judeus askenazes, expressou este sentimento em uma aparente decepção com a história de seu próprio povo e de sua religião e, essencialmente, o efeito deletério que teve sobre o mundo. Para um não-judeu como esse escritor, cotar o seu trabalho e o uso de tal forma incorporá-lo de forma a ilustrar que profecias bíblicas relativas aos males de Gog e Magog claramente aponta para o talmúdico kanzariano, corre o risco de sofrer acusação antissemita. Tal resposta, no entanto, deveria ter sido claramente demonstrada na melhor das hipóteses, que são estúpidas, considerando as provas aqui apresentadas, que os judeus que mantêm as regras políticas sobre a Palestina não são sequer descendentes de tribos israelitas. O Sr. Friedman, como referi, um judeu askenazi tão desiludido ficou ao presenciar o feito de seus compatriotas, que usou de um linguajar bem forte, delineando suas ações e origem quando equivocadamente ele afirma. Não há sequer um deles
que seu antepassado tenha colocado o pé na Terra Santa, não só na história do Antigo Testamento, mas desde o início dos tempos. Nem sequer um só. E ainda por cima suplica aos cristãos para apoiar as insurreições armadas na Palestina, dizendo: vocês querem ajudar a repatriar o povo escolhido para a sua terra prometida, seu lar ancestral? Não é verdade. É o seu dever cristão. Oremos, não, oferecemos a vocês um dos nossos melhores rapazes, um Senhor e Salvador. Vocês vão à igreja aos domingos, se ajoelham e adoram um judeu. E nós somos judeus, mas eles são canzá, pagão, que se converteram. O mesmo que os irlandeses fizeram. É tão ridículo chamar-lhes povo da Terra Santa, seria como chamar 54 milhões de chineses muçulmanos árabes. A conclusão sobre esse assunto é que Gog e Magog claramente, repentinamente, invadiu a parte do norte, de acordo com a profecia bíblica. Não somente a Palestina, mas todo o mundo, todas as nações sob os 4 cantos da terra tornaram-se parte de sua influência. Esses descendentes dos pagãos, Kanzá, que alegam ser original e verdadeiro povo de Yah, ensinou a si próprio com todos os bastiões da terra. Se existe qualquer acepção a esse fato, eles são insignificantes, que podemos comparar a uma mosca e um rinoceronte. Eles, a raça de Gog, controlam 10% do total do Senado dos Estados Unidos, provavelmente o mais poderoso e influente órgão legislativo da Terra. Eles habilmente controlam a administração do Departamento de Defesa americano. Novamente, esta nação está envolvida em uma guerra em que não tem igual. Quer dizer, em outra guerra, que hoje eles estão lá brigando com o Hamas. Esta engenhosa, extremamente talentosa raça colocaram óculos espetaculares sobre narizes dos políticos e dos cristãos, para dar a eles a sensação que esses conflitos são justificados. Esse escritor passou algum tempo em Israel assistindo pessoalmente às injustiças perpetradas por pessoas que não tinham nenhuma reivindicação legítima da terra. O espírito de God disse que iria utilizar as armas da América para realizar seus objetivos. E agora vemos isso claramente por toda parte, uma vez que eles derramam o sangue de quem querem na hora que desejam, para realizar aquilo que desejam, inclusive de insinuar o holocausto de mais de 10 mil, 200 mil, 6 milhões dos seus próprios, para que o mundo inteiro possa acreditar que eles precisam de uma pátria, ou melhor, tinham que ser Israel, mas isso já é outra longa história. Ele diz assim: quem sabe, mito, se Gog e Magog tem invadido o mundo inteiro. E o que é ainda mais surpreendente é que isso aconteceu não só com a bênção dos professos do cristianismo, mas também com o seu apoio financeiro e encorajamento litúrgico. Eles verdadeiramente cavaram a sua própria sepultura eclesiástica. Eis que vem e que se cumprirá, diz Yah. Esse é o dia que tenho falado. Ezequiel 9:8. Aí tem aqui
uma série de, de referência aonde Arthur Koestler ele tirou o seu estudo. Então, quem quiser ver, é só entrar na internet e digitar Arthur Koestler, a 13ª tribo. E ali vai ficar conhecendo o mesmo. Então meus queridos, aqueles que me derem a honra de escutar e ver esse vídeo, vai ver que é um judeu que está falando sobre o próprio judeu. É um judeu que diz que o judeu que está hoje morando, habitando as tendas de Sem em Israel, não é o povo primitivo. É um falsário que está ali. Mas eu digo para vocês, isso tudo que está acontecendo é bíblico. Gênesis 9:27. Está lá, Jafé habitando nas tendas de Sem, se passando por Sem. Mas ele não tem nada de Sem. Mas o povo dito de Deus, que são os crentes, tem esse povo como um povo santo. E não é verdade. Mas temos que estudar. Então, quem quiser encontrar mais subsídio, vai achar. É só consultar o blog dos hebreus israelitas. Lá tem uma série de estudos que versa quem são onde estão as tribos, as 12 tribos de Israel. Está tudo lá. Quem é o Messias, está tudo. Tem estudo para a pessoa ficar conhecendo as Escrituras. Não é pedindo, que os crentes aí só sabem pedir dinheiro e contar a historinha da carochinha, que é para fazer o povo estar lá, aí escuta aquelas pregações, que não é leve, ela diminui, porque a gente começa a chorar, sai de lá achando que está. E a vida não muda, continua sempre igual. A vida só muda para os líderes, os donos da igreja. Agora, para a membresia, continua a mesma coisa, continua andando com sapato velho, com carro velho, com casa ruim, mas o líder é carro importado, tem avião, tem mansão, tira férias na Disneylândia, em Orlando, tudo de bom para ele. Agora, para a membresia, nada. Então, meus queridos, eu agradeço. E se vocês gostarem e entenderem o raciocínio do escritor, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, principalmente para os crentes tomar conhecimento de quem é o povo que habita lá. Olha só. Para eu encerrar. Com chave de ouro. Isso já aconteceu. O povo tá esperando a grande tribulação. Já aconteceu. A pessoa lê Mateus 24, mas não entende. Então,
vão ficar esperando, vão ficar cansados de esperar. Aí diz aqui, Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, esse que está pisando lá em Jerusalém são gentios. Eu tenho um estudo sobre os gentios postado. É só digitar Paulo César dos Santos, César com Z, que vai achar lá os meus estudos. É pouquinho. Infelizmente, ultimamente eu ando meio preguiçoso, mas está lá. Então, que Deus os abençoe, mas não esqueça, divulga. Eu ficarei imensamente agradecido.